Oi, hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o meu processo de cura e exatamente como eu tô aprendendo a lidar com as coisas que me corroem. Em algum momento em que vocês estão machucados, vocês já tiveram a sensação de que, mesmo vocês tendo ciência de que aquilo já aconteceu outras vezes, parece que dessa vez não vai passar, parece que dessa vez vai ser um tormento eterno e que tu não vai conseguir passar por isso? Eu tenho essa sensação todas as vezes. Todas as vezes que os mesmos problemas me assombram, eu sempre acho que dessa vez eu não vou conseguir. E foi justamente esse sentimento que me fez refletir e começar a agir de uma forma diferente perante isso. Foi esse sentimento de perceber que todas as vezes eu achei que eu não ia conseguir e exatamente todas eu consegui. E foi passando por mais uma dessas situações, em um momento que eu achava que estava tudo perdido, que eu pensei, não, agora não. Digamos que naquele último pontinho de sanidade que eu resolvi fazer o que eu tô fazendo. A ideia basicamente consiste naquela frase clichê de viver um dia de cada vez. Eu resolvi não só viver esse processo, não só viver esse um dia de cada vez, como eu resolvi anotar, deixar ele registrado para eu poder lembrar. Vou dar um exemplo aqui de uma situação que me machucou muito no passado e que eu comecei a fazer esse processo. Eu escrevi assim, ó: Dia 1. Ainda dói muito. Me sinto inconformada e profundamente magoada. Está tudo muito claro para mim, mas eu ainda não aceitei. Eu achei muito importante isso. Quando eu reli, eu vi que às vezes a questão é que a gente não aceita. Isso foi muito forte eu reler. E aí eu escrevo isso que eu tô falando aqui pra vocês. Resolvi começar a anotar para ver como é meu processo de cura. Estou disposta a viver um dia de cada vez, porque eu sei que passa, sempre passa. Mesmo que nos primeiros dias sempre pareça que eu não vou conseguir. Um dia de cada vez, um dia de cada vez. E aí eu fiz uma observação. A parte mais difícil é agora, mas não significa que ela seja permanente. Vocês percebem que é quase eu mesma me aconselhando? Isso é muito louco. Dia 2, eu escrevi assim: talvez as feridas sejam mais profundas do que parecem. Nesse caso, dar pontos são necessários. Dar pontos, encerrar ciclos. Enfim, eu só escrevi isso no dia 2. Agora eu vou pular mais pra frente, vou ir lá pro dia 7. Eu escrevi assim: esse está sendo o ponto onde as feridas coçam. Quero arrancar os pontos, coça tanto, e esse prazer imediato de poder arrancá-las me deixaria tão extasiada nesse momento. Eu tinha completamente noção de que era um desejo momentâneo, uma coisa imediata. Eu coloquei assim entre parênteses: só me deixa tirar uma casquinha então, meio que eu mesma me pedindo essa permissão. Depois eu volto e escrevo isso: não devo, sei disso, e mesmo depois de me implorar várias vezes, não me permito. O processo de cicatrização será muito mais demorado se os pontos forem arrancados todas as vezes que coçam. Prestem muito atenção nessa frase, eu nem acredito que escrevi ela. Vou ler de novo. O processo de cicatrização será muito mais demorado se os pontos forem arrancados todas as vezes que coçam. Não vou nem falar nada, vou deixar com vocês pensarem um pouquinho sobre isso. Não arranquem seus pontos, não removam as cascas. E aí, para encerrar, nesse dia eu coloquei assim: me entreti em pensamentos de outras coisas, ouvi músicas e até meditei para dormir. Isso parece que ajuda. Já é eu me deixando uma dica assim de coisas para eu fazer que me ajudam a melhorar. E depois de um bom tempo sabendo respeitar a minha cicatrização, como eu falei, não arrancando as cascas, não tirando os pontos, tudo parece que foi perfeitamente se alinhando para ir para o lugar. A questão é não interromper
isso, exatamente como eu falei. Até que chegou o dia que eu notei aqui que eu falei assim: foi um bom dia de recuperação, um dia tranquilo. Não tive grandes problemas com a ferida, por momentos até esqueci que ela estava ali. Gente, é isso, sabe? E por último, depois de vários e vários dias de reflexão, eu cheguei nesse dia que eu quero ler aqui também, que foi o último dia que eu escrevi sobre esse assunto em questão. Eu escrevi assim: aprendi que quando a gente se respeita e, acima de tudo, se permite sentir, mesmo que seja sofrer, as coisas ficam mais leves. Que a gente aprenda a respeitar nossos sentimentos, nosso luto e nossa dor. Ciclo que eu não cheguei nem a encerrar, não cheguei a falar um dia passou, entendem? Mas eu consigo enxergar as minhas falas, como elas vão mudando e como é importante eu respeitar esse meu processo. Isso é muito bom, tá sendo muito bom, porque como eu falei, é como se eu estivesse aconselhando a mim mesma, porque quem melhor que eu para me dizer como eu me sinto? Se vocês tiverem curiosidade, façam isso um dia, sério. Ajuda, como eu falei, tanto se vocês vierem a passar por uma situação parecida novamente, quanto a vocês perceberem esse amadurecimento, esse pensamento e verem, poxa, olha o que eu falei. Às vezes nós pensamos coisas e falamos coisas que são tão importantes e que servem para tantos âmbitos da vida, só que no momento que a gente fala, que a gente pensa, a gente não presta muita atenção nisso, passa sem perceber. E quando é anotado, é outra coisa. Eu tô muito feliz com isso, muito feliz comigo, e muito feliz com a Cíntia do passado, que soube se respeitar e ensina a Cíntia do presente a continuar sendo assim, que vai ensinar a Cíntia do futuro a permanecer também. Um beijo no coração.